Você já ouviu falar de alguém que se acha tão incrível, mas tão incrível, que parece viver em um mundo só dela? Aquela pessoa que vive tirando selfies, que só fala de si mesma e parece que o universo gira ao redor dela? Pois é, esse jeito de ser tem um nome e começa com uma história bem antiga, cheia de simbologia, que a psicologia adora usar até hoje: a história de Narciso. E não é o nome de uma flor por acaso. Mas por que essa história ficou tão famosa? O que ela tem a ver com as pessoas de hoje? E o que ela revela sobre como a gente pode se perder dentro do próprio ego? Vem comigo nesse vídeo, porque entender isso pode mudar a forma como você vê certas pessoas e até você mesmo. Imagina o seguinte: há muito, muito tempo, na Grécia Antiga, nasceu um rapaz chamado Narciso. Ele era lindo, mas assim, de parar o trânsito. Todo mundo que via o Narciso ficava encantado. Homens, mulheres, deuses, ninfas, ninguém resistia à beleza dele. Mas tinha um problema. Narciso não ligava para ninguém. Você podia elogiar, se declarar, fazer de tudo. Ele só olhava com indiferença e seguia o caminho dele, como se ninguém mais importasse. Até que um dia, ele foi beber água num rio. E quando se abaixou, ele viu o reflexo de um rosto lindo na água. E adivinha, era o dele mesmo. Na hora ele ficou hipnotizado, parou tudo o que estava fazendo e ficou ali, olhando para a própria imagem. Por horas, dias, se apaixonou por si mesmo. Mas tinha um detalhe cruel. Toda vez que ele tentava tocar aquele rosto, a imagem sumia. E isso deixou Narciso tão obcecado e tão preso em si mesmo que ele esqueceu de comer, beber, viver e acabou morrendo ali mesmo, à beira do rio. No lugar onde ele caiu, nasceu uma flor, e o nome dessa flor, até hoje, é Narciso. Essa história parece só um conto antigo, né? Mas ela fala de algo profundo que acontece até hoje. Gente que se ama tanto ou está tão presa na própria imagem que esquece que o mundo existe. A psicologia pegou essa história para dar nome a um jeito de funcionar que pode prejudicar os relacionamentos, causar sofrimento e afastar as pessoas. E esse nome é narcisismo. Mas calma, nem todo mundo que se ama ou tira selfie é narcisista, tá? A questão aqui é o excesso. É quando a pessoa se vê como superior. E como isso se conecta com os dias de hoje? Você já percebeu como as redes sociais viraram um grande espelho d'água? Todo mundo postando o melhor ângulo, o melhor momento, esperando curtidas, elogios, aprovação. É como se a gente vivesse o tempo todo olhando para nossa imagem refletida, querendo que os outros nos vejam como perfeitos. E o perigo é justamente esse. Se a gente se apega demais a essa imagem, pode acontecer como com Narciso. A gente se afasta dos outros, se afasta da realidade e se afoga no próprio reflexo. Já parou para pensar se você ou alguém que você conhece já ficou preso nesse espelho invisível? Será que, às vezes, a gente se preocupa tanto com o que os outros vão pensar que esquece de sentir de verdade? Ou será que tem gente ao seu redor que parece confiante demais, mas por dentro tá só tentando preencher um vazio com admiração alheia? O mito de Narciso não é só uma lenda. Ele é um espelho simbólico que mostra como a obsessão por si mesmo pode virar uma armadilha. E é justamente a partir dele que a gente começa a entender a psicologia do narcisismo. Nesse vídeo você vai descobrir o que é narcisismo de verdade e o que não é, os dois tipos de narcisistas, sim, tem um tipo silencioso, como o narcisismo afeta os relacionamentos e, o mais importante, se é possível mudar. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like se esse vídeo já te fez refletir e comenta aqui embaixo. Você conhece alguém que parece viver preso no próprio reflexo? Agora que você já conhece a história de Narciso e entendeu como ela virou um símbolo do comportamento narcisista, talvez esteja se perguntando: tá, mas o que é narcisismo de verdade? Como isso aparece na vida real? A resposta pode surpreender, porque nem todo mundo que parece confiante ou tira muitas fotos é narcisista, e nem sempre o narcisismo é fácil de enxergar.
Às vezes ele aparece disfarçado de autoconfiança, em outras se esconde atrás da timidez. Mas antes de falar dos diferentes tipos, a gente precisa entender o que de fato define o narcisismo na psicologia. Narcisismo, de forma simples, é quando uma pessoa tem uma imagem exagerada de si mesma. Ela acredita que é mais importante, mais especial ou mais inteligente do que os outros e, por causa disso, espera um tratamento especial o tempo todo. É como se ela vivesse com uma lente que aumenta tudo que ela faz. Se ela acerta, foi genial. Se alguém critica, ela se sente injustiçada. Se não recebe atenção, é como se o mundo estivesse cometendo um erro grave. E aqui vai um ponto importante. Narcisismo não é o mesmo que autoestima. Ter autoestima é se sentir bem consigo mesmo, é saber do seu valor, se cuidar, se respeitar. O narcisismo vai além. É quando a pessoa sente que precisa ser admirada o tempo todo, que não aceita críticas e que muitas vezes desconsidera os sentimentos dos outros, como se só os próprios desejos importassem. É como se, dentro dela, existisse uma imagem idealizada, quase como um eu perfeito, que precisa ser mantido a qualquer custo. Essa imagem funciona como uma máscara brilhante, mas por trás dela, muitas vezes, o que existe é fragilidade, medo, insegurança. E sabe o que é mais curioso? Muitas pessoas com traços narcisistas não percebem que são assim. Elas acreditam que estão apenas sendo autênticas, sinceras, exigentes. Elas dizem coisas como: eu só falo a verdade, eu sou assim mesmo, gosto das coisas bem feitas, ou até, ninguém entende o meu jeito. Mas o que está por trás disso, muitas vezes, é uma tentativa de proteger essa autoimagem grandiosa. Na prática, isso pode aparecer de várias formas. Uma pessoa que fala muito de si e pouco escuta, alguém que precisa ser o centro das atenções, pessoas que reagem mal a críticas, mesmo que sejam construtivas, gente que usa os outros como escada para se sentir superior, ou alguém que só valoriza quem a admira e descarta quem não faz isso. E sim, a maioria de nós pode ter momentos assim. Todo mundo, em algum ponto da vida, pode agir de forma mais egocêntrica, especialmente quando está inseguro, cansado ou tentando provar algo. Mas o problema começa quando isso vira um modo de ser constante, quando a pessoa vive nesse padrão e não consegue se conectar com os outros de forma real. Porque o narcisismo verdadeiro quebra os vínculos. Ele impede a escuta, a empatia, o cuidado. Ele coloca a pessoa num pedestal tão alto que ela começa a olhar os outros de cima para baixo. Ou, às vezes, nem enxerga os outros de verdade. E é por isso que, mesmo parecendo confiança, o narcisismo pode esconder uma enorme fragilidade emocional. Por dentro, muitos narcisistas têm medo de serem vistos como fracos, comuns ou descartáveis. Então, criam uma imagem poderosa e se agarram a ela. É como se dissessem o tempo todo: eu preciso que você me admire, porque se você não admirar, talvez eu mesmo não consiga me sustentar. Essa necessidade constante de validação pode virar um ciclo sem fim. E no meio desse ciclo, os relacionamentos vão se desgastando, porque ninguém aguenta ser sempre o espectador do outro. Em algum momento, a gente quer ser ouvido, visto, valorizado também. Por isso, entender o que é o narcisismo não é apenas apontar comportamentos egoístas ou metidos. É reconhecer um padrão psicológico que pode causar dor, tanto em quem vive quanto em quem convive com ele. E se a gente entende como ele funciona, a gente consegue reconhecer mais cedo, se proteger e até ajudar alguém a sair desse ciclo. A essa altura, talvez você já esteja visualizando alguém que se encaixa no que falamos até agora. Aquela pessoa que adora chamar atenção, que se sente superior, que exige elogios como se fosse um direito. Esse é o tipo de narcisista que a maioria de nós reconhece de longe. Mas e se eu te disser que existe outro tipo, muito mais discreto e bem mais difícil de perceber? É isso mesmo. A psicologia mostra que o narcisismo pode aparecer de dois jeitos diferentes. E saber distinguir esses dois tipos é essencial para entender como esse comportamento afeta os relacionamentos, o trabalho, a família e até você mesmo.
Vamos conhecer melhor cada um deles. 1. O narcisista grandioso, o clássico rei da festa. Esse é o tipo mais conhecido. É aquela pessoa que entra num ambiente e em poucos minutos todo mundo sabe que ela chegou. Ela fala alto, gesticula, quer liderar qualquer conversa. Tem orgulho dos próprios feitos, adora contar vantagem e geralmente acredita que tem direito a tratamento especial. Esse tipo de narcisista costuma se destacar. Muitas vezes é carismático, sedutor, cheio de histórias. Pode parecer um líder nato, alguém que inspira, que encanta. Mas, com o tempo, esse brilho pode começar a incomodar. Porque o narcisista grandioso não lida bem com frustração. Se não for elogiado, se alguém questionar suas ideias, ou se ele não for o centro da atenção, pode reagir com raiva, desprezo ou até humilhação. Além disso, costuma usar os outros como ferramentas para manter a própria imagem de superioridade. E quando não precisa mais de alguém, simplesmente o descarta. É o tipo que precisa vencer sempre e que, lá no fundo, acredita que está acima das regras que valem para os outros. E tem mais. Esse tipo de narcisista é extremamente seletivo com quem se relaciona. Ele só se aproxima de pessoas que considera dignas de estar ao seu lado, ou seja, pessoas que reforçam sua autoestima, sua imagem social ou seu status. Se você não serve para isso, ele simplesmente não enxerga você. No mundo dele, os relacionamentos funcionam como espelhos, que precisam refletir sua grandeza. E se o espelho não reflete o que ele quer ver, ele quebra. 2. O narcisista vulnerável, o invisível. Esse segundo tipo é bem mais sutil e, por isso, muito mais difícil de identificar. O narcisista vulnerável não é aquele que fala alto ou quer brilhar o tempo todo. Na verdade, ele pode parecer tímido, introspectivo, até sensível demais. Mas atenção, ele também acredita que é especial, só que de um jeito silencioso. Pessoas com esse perfil narcisista sentem que merecem reconhecimento e atenção, mesmo que não façam nada de extraordinário. Elas esperam que os outros adivinhem seu valor, e quando isso não acontece, se sentem injustiçadas, rejeitadas ou incompreendidas. Esse tipo de narcisismo costuma aparecer em frases como: "Ninguém me valoriza de verdade", "As pessoas não percebem quem eu realmente sou", "Sou diferente dos outros, só que ninguém entende isso". Essa postura pode parecer humildade, mas por trás existe uma expectativa muito parecida com a do narcisista grandioso, que o outro se curve à sua essência especial. O problema é que, como ele não expressa isso abertamente, cria-se um jogo emocional. Se alguém critica, mesmo com cuidado, ele se magoa profundamente. Se não recebe atenção ou empatia suficiente, se fecha ou se retira como se o mundo tivesse falhado com ele. E assim, como o grandioso, o narcisista vulnerável também escolhe com quem se relaciona, mas com critérios emocionais e idealizações mais sutis. Ele pode idealizar demais alguém que parece reconhecer seu valor e depois desprezar totalmente essa pessoa se ela falhar em manter esse papel. E o que esses dois tipos têm em comum? Apesar de parecerem tão diferentes, o grandioso e o vulnerável têm algo essencial em comum. Ambos acreditam que são excepcionalmente diferentes dos outros, e essa diferença, na cabeça deles, justifica exigências, frieza, afastamento ou até arrogância. Ambos mantêm expectativas irreais sobre os outros. Esperam que as pessoas os validem, os entendam, os sirvam, os admirem, e quando isso não acontece, se sentem injustiçadas, rejeitadas ou incompreendidas. E quando isso não acontece, reagem com desprezo, mágoa ou raiva. Para o narcisista, o outro não é um sujeito completo, mas um instrumento, um espelho, uma plateia, uma escada. E se você não corresponde a esse papel, ele simplesmente te exclui da narrativa. Saber reconhecer esses dois perfis ajuda não só a identificar o narcisismo nos outros, mas também a perceber traços em nós mesmos, porque às vezes o que parece só sensibilidade pode esconder uma expectativa secreta de ser tratado como especial.
E o que parece apenas autoconfiança pode ser uma máscara criada para evitar qualquer sensação de fracasso. Entender esses dois tipos de narcisismo é um passo essencial para não cair em relações desequilibradas e também para reconhecer se, sem perceber, estamos tratando os outros como coadjuvantes de nossa própria história. Agora que você já entendeu que o narcisismo pode ter várias faces e que em todas elas há uma dificuldade em se relacionar de igual para igual, fica mais fácil perceber por que esse padrão é tão perigoso. À primeira vista, uma pessoa narcisista pode parecer apenas confiante, ambiciosa, talvez até inspiradora. Afinal, ela parece saber o que quer, fala com firmeza, sabe se posicionar e até pode ter um certo carisma que atrai os outros. Muitas vezes é vista como alguém de sucesso, que não tem medo de se destacar. Mas conforme o tempo passa, essa imagem começa a se desgastar. E aí, o que parecia segurança começa a revelar um padrão de comportamento perigoso, especialmente nos relacionamentos. O que acontece é que, para o narcisista, o outro não é alguém com sentimentos, limites e desejos próprios. É, como vimos antes, uma peça no palco que deve girar em torno da sua própria imagem. E quando você convive com alguém assim por muito tempo, isso começa a cobrar um preço alto. No início de um relacionamento com alguém narcisista, tudo pode parecer intenso e envolvente. Eles sabem como conquistar, elogiam, seduzem, se mostram especiais como se você fosse a pessoa mais incrível do mundo. Mas logo essa admiração inicial vira cobrança. Você passa a ser pressionado a manter o narcisista satisfeito o tempo todo. E isso geralmente significa elogiar com frequência, evitar críticas, mesmo construtivas, abrir mão dos próprios desejos para não incomodar, validar cada pequena conquista dele, estar sempre disponível. E quando você falha em qualquer uma dessas obrigações, mesmo que sem querer, pode ser punido com frieza, desprezo, manipulação emocional ou até silêncio prolongado. Com o tempo, isso mina a autoestima de quem está por perto. A pessoa começa a duvidar de si, se anular, se culpabilizar. É como se estivesse sempre tentando voltar a ser suficiente, mas nunca consegue. E não é só nos relacionamentos amorosos que o narcisismo causa estragos. Em amizades, por exemplo, o narcisista tende a escolher amigos que o admirem, que aceitem suas opiniões sem questionar, que estejam sempre disponíveis, mas que não brilhem demais. Se o amigo começa a crescer, a se destacar ou a expressar opiniões próprias, vem a crítica, o afastamento ou até a sabotagem silenciosa. Na família, o narcisista pode assumir o papel de quem sempre sabe o que é melhor, e com isso, desqualifica os outros, invalida sentimentos ou usa o afeto como moeda de troca. Pessoas que crescem com pais ou mães narcisistas, por exemplo, costumam relatar uma sensação profunda de nunca terem sido vistas de verdade. Tudo girava em torno do que o pai ou a mãe sentia, queria ou esperava, e não havia espaço para o filho ser quem era. No ambiente profissional, pessoas com traços narcisistas podem até subir rápido, porque sabem se promover, se vender bem, causar impacto, mas o problema aparece quando essas pessoas assumem posições de poder. Líderes narcisistas tomam decisões que favorecem a própria imagem e não a equipe. Eles assumem méritos alheios, colocam colegas uns contra os outros e têm enorme dificuldade em ouvir críticas ou reconhecer erros. O foco não é o bem coletivo, mas o reconhecimento individual. E quem trabalha com alguém assim, muitas vezes sente que está sempre pisando em ovos. Qualquer desacordo pode ser visto como ameaça, qualquer erro como traição. Isso gera ambientes tóxicos, onde as pessoas se calam, se retraem e aos poucos vão perdendo a motivação ou até a saúde emocional. Uma das características mais cruéis do narcisismo é que ele raramente dói em quem o tem, mas fere profundamente quem está ao redor. O narcisista muitas vezes não percebe ou não se importa com o mal que causa. Ele não vê o outro como sujeito com desejos e fragilidades. Vê como alguém que deveria cumprir um papel específico, o de admirar, servir, confirmar sua superioridade. Quem convive com isso se sente ignorado, usado, diminuído, culpado por não ser bom o bastante. E isso tem consequências reais: ansiedade, depressão, isolamento, baixa autoestima,
culpa crônica. Porque o narcisismo não é só sobre se achar demais. É sobre não enxergar o outro como alguém que também importa. Pessoas narcisistas têm enorme dificuldade de se desenvolver emocionalmente. Por quê? Porque o crescimento exige uma coisa que elas evitam a todo custo: reconhecer vulnerabilidades, aceitar que errou, ouvir críticas, olhar para si com honestidade, se abrir para o outro sem precisar vencer. Para o narcisista, isso é uma ameaça à própria imagem. Então ele constrói muros. Muros contra a empatia, contra o diálogo, contra o afeto verdadeiro. E com o tempo, essas barreiras fazem com que a pessoa se isole emocionalmente, mesmo que esteja cercada de gente. É a solidão mais perigosa, aquela onde você não se conecta nem com os outros, nem consigo mesmo. Até aqui, a gente entendeu que o narcisismo pode aparecer em diferentes intensidades e formas. Tem quem seja mais exibido, tem quem se esconda atrás de uma falsa humildade, tem quem só demonstre traços ocasionais e tem quem viva mergulhado nesse padrão o tempo todo. Mas existe um ponto de virada importante nessa história. Um ponto onde o narcisismo deixa de ser só um traço de personalidade e passa a ser algo mais grave, mais rígido, mais difícil de mudar. É quando ele se torna um transtorno de personalidade narcisista. O que é um transtorno de personalidade? Antes de tudo, vale entender o que a psicologia chama de transtorno de personalidade. Todos nós temos jeitos de ser, padrões emocionais, modos de se relacionar. Isso é natural. Mas quando esses padrões são tão fixos, tão dominantes, tão resistentes à mudança, que começam a prejudicar a própria vida da pessoa e de quem está ao redor, aí a gente entra no campo de um transtorno. Ou seja, não é só sobre ser difícil de lidar, é quando o jeito de pensar, sentir e se comportar traz sofrimento e prejuízo real, tanto para a própria pessoa quanto para os outros. No caso do transtorno de personalidade narcisista, o padrão é mais profundo e está presente em praticamente todas as áreas da vida da pessoa. Não é só que ela se sente especial, é que ela precisa se sentir superior para se sentir viva. Ela precisa ser admirada, elogiada, reconhecida. E se isso não acontece, reage com raiva, desprezo ou sofrimento intenso. Esse transtorno afeta entre 1 e 2% da população geral, segundo dados de estudos clínicos, e é mais comum em homens adultos, mas também pode aparecer em mulheres, adolescentes e até em idosos. Só que tem um detalhe importante: nem sempre é fácil diagnosticar. Isso porque pessoas com TPN costumam evitar a ajuda psicológica. Elas não acham que há algo de errado com elas. O problema está sempre nos outros, nos colegas, nos parceiros, nos amigos, na sociedade. Esse é um dos principais obstáculos para a mudança, a falta de consciência e de responsabilidade. 7 sinais de que o narcisismo virou transtorno. Vamos olhar com calma. 1. Autoimagem inflada e constante. A pessoa se vê como alguém única, especial, grandiosa, mesmo que não tenha motivos objetivos para isso, e acredita que só pode se relacionar com pessoas à altura. 2. Fascínio por sucesso, poder ou beleza. Ela vive sonhando com reconhecimento, status, fama ou admiração, como se isso fosse o sentido da vida. 3. Necessidade exagerada de admiração. Não é gostar de ser elogiado, é precisar disso, como se fosse um combustível diário. 4. Falta de empatia. Tem dificuldade real de entender o sentimento dos outros, ou se entende, não se importa. O outro é um instrumento, não um sujeito. 5. Exploração interpessoal. Usa os outros para alcançar seus próprios objetivos e depois descarta. 6. Inveja constante ou acreditar que todos o invejam. Pode sentir inveja quando alguém tem sucesso ou acreditar que está sendo invejado o tempo todo. 7. Arrogância disfarçada ou explícita. Mesmo quando tenta parecer humilde, o tom é sempre de superioridade. E quando se sente ameaçado, pode reagir com desprezo ou agressividade. Esses padrões não aparecem só de vez em quando. Eles são contínuos, resistentes a mudanças e aparecem em vários contextos da vida. Mas por que isso acontece? De onde vem?
A origem do transtorno de personalidade narcisista pode estar ligada a experiências precoces, como a infância marcada por excesso de elogios sem limites, falta de afeto verdadeiro e escuta emocional, exigências exageradas por desempenho ou aparência, pais que os viam como extensões de si mesmos, não como filhos com desejos próprios. É como se a pessoa tivesse aprendido que só é valiosa se for perfeita, admirada, acima da média. E ao invés de desenvolver uma autoestima sólida e humana, ela criou uma armadura, uma identidade idealizada que não pode falhar. Mas por trás dessa armadura, muitas vezes existe uma autoestima frágil, ferida, que morre de medo de ser comum. E se você reconheceu alguns desses padrões em si mesmo, reconhecer traços narcisistas em si mesmo não é motivo para pânico. É sinal de lucidez. Todos nós, em algum nível, podemos ser egocentrados em certos momentos. O que define um transtorno é a rigidez e a frequência com que esses padrões se repetem, mesmo diante das consequências negativas. O primeiro passo é observar sem julgar. O segundo é buscar ajuda, com profissionais capacitados que possam te acompanhar nesse processo de autoconhecimento e mudança. Porque o narcisismo, quando não é visto, se repete, mas quando é reconhecido com coragem, pode abrir espaço para uma vida mais real, mais leve, mais humana. Mas os narcisistas podem mudar? Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes e mais difíceis de todo esse tema. Será que pessoas com transtorno de personalidade narcisista podem mudar? Será que alguém que vive há tanto tempo preso à própria imagem, que construiu muros ao redor do próprio ego, consegue desmontar tudo isso e se tornar alguém mais empático, mais aberto, mais verdadeiro? A resposta é sim, mas com muitas ressalvas. Antes de tudo, um ponto muito importante: o transtorno de personalidade narcisista não tem cura no sentido tradicional da palavra. Não é como um machucado que se fecha ou uma gripe que passa. É um padrão profundo e duradouro da personalidade que afeta a forma como a pessoa pensa, sente e se relaciona com o mundo. Isso não significa que está tudo perdido, mas é importante ajustar a expectativa. Mudanças podem acontecer com acompanhamento profissional. Com muito tempo, esforço e vontade, a pessoa pode aprender a conviver com o transtorno de forma menos destrutiva, desenvolver mais empatia e construir relações um pouco mais saudáveis. Mas a mudança é difícil, porque o narcisismo resiste à própria ideia de que há algo a mudar. Por que é tão difícil começar? A raiz do transtorno está numa autoimagem idealizada, quase intocável. A pessoa precisa parecer brilhante, forte, especial e admitir que tem dificuldades, que machuca os outros, que erra, seria como quebrar esse espelho mágico. Por isso, a maioria dos narcisistas não reconhece o problema. Eles tendem a culpar os outros, a se justificar, a negar. Só buscam ajuda quando passam por grandes perdas, são confrontados por pessoas muito próximas ou enfrentam um colapso emocional que nem o próprio ego consegue esconder. E quando existe abertura, o que pode ajudar? Se, e esse é um grande se, a pessoa realmente estiver disposta a se olhar com honestidade, há caminhos possíveis. Terapia especializada. Não basta uma terapia leve, de superfície. É preciso trabalhar em profundidade as raízes do ego frágil por trás da máscara de superioridade. Construção de empatia. Exercícios e práticas que ajudem a pessoa a se colocar no lugar do outro, a validar sentimentos alheios e a perceber que o mundo não gira só ao seu redor. Exposição gradual à frustração. Aprender a lidar com o não, com o erro, com o fato de não ser sempre admirado, sem entrar em colapso ou em raiva. Trabalho de autoconhecimento emocional. Refletir sobre as próprias motivações, as relações quebradas, os padrões repetitivos. Tudo isso é parte do processo. Esses passos podem reduzir o impacto negativo do transtorno nas relações e no cotidiano, mesmo que o traço de personalidade continue presente. O que dificulta a mudança? A maior barreira é a negação. Muitos narcisistas não acreditam que há algo errado com eles. A culpa está sempre nos outros. A mudança é vista como uma humilhação e não como uma evolução. E por isso,
a maioria não muda, ou muda só na superfície, temporariamente, até que o ego volte a comandar o jogo. E quem convive com um narcisista? Como ajudar? Essa é uma parte delicada, porque muitas vezes quem está perto tenta carregar a mudança nas costas, acredita que com amor, paciência e dedicação vai conseguir transformar o outro, mas isso não é justo e nem impossível. Ninguém muda ninguém que não quer mudar. O que você pode fazer é traçar limites, não aceitar manipulações emocionais, cuidar da sua autoestima e, se for possível, incentivar a busca por ajuda, sem se anular no processo. O narcisismo é resistente, mas não é imune à consciência. Mudança é possível? Em alguns casos, sim, mas ela é rara, lenta, cheia de recaídas e só começa de verdade quando o narcisista reconhece que a armadura que construiu para se proteger também virou prisão. Até agora a gente falou muito sobre o que o narcisismo é, de onde vem, como se manifesta, o que acontece dentro da mente de quem vive nesse padrão. Mas agora é hora de olhar para o outro lado da história, porque o narcisismo não machuca só quem o carrega. Ele machuca, e muito, quem está por perto. E o mais cruel, geralmente, quem convive com uma pessoa narcisista leva um tempo para perceber que está sendo ferido. Isso porque o narcisismo não grita, elimina, não sempre com violência direta, mas com palavras sutis, olhares, omissões, silêncios e manipulações que vão drenando a energia de quem ama. Pessoas que convivem com narcisistas costumam viver um ciclo emocional que se repete. Idealização. No começo, você é visto como incrível, insubstituível, quase perfeito. Desvalorização. Com o tempo, o narcisista começa a destacar seus defeitos, te criticar, te comparar com os outros. Descarte emocional. Se você não alimenta mais o ego dele, se mostra dor, dúvida ou falha, ele se afasta, ignora, despreza, às vezes até de forma sutil, como quem simplesmente perdeu o encanto. Esse ciclo deixa marcas profundas. Você começa a duvidar de si, sente culpa até por coisas que não fez, se sente pequeno, confuso, desorientado, começa a se moldar cada vez mais para não desagradar. E o mais perigoso, você pode perder a conexão consigo mesmo. As consequências emocionais de conviver com um narcisista são reais e profundas. Entre as mais comuns estão baixa autoestima crônica, você começa a acreditar que realmente não é bom o suficiente, ansiedade constante, vive em alerta com medo de desagradar ou ser rejeitado, depressão e culpa, se sente responsável pelo mal-estar da relação, mesmo quando sabe, racionalmente, que algo está errado. Isolamento social, vai se afastando de amigos, família ou pessoas que poderiam te lembrar de quem você era antes. Perda da identidade. Começa a viver em função da aprovação do outro sem perceber. É como viver num espelho distorcido. Você já não sabe mais se está exagerando ou se está sendo ferido de verdade. Mas por que é tão difícil sair disso? Porque o narcisista, mesmo sendo tóxico, pode criar dependência emocional. Ele te entrega migalhas de afeto no momento certo, pede desculpas com lágrimas nos olhos, promete mudar, diz que você é tudo. E por alguns dias, tudo parece voltar ao começo. A esperança renasce. Você pensa, talvez agora seja diferente. Mas logo tudo recomeça e você se vê de novo no mesmo lugar, perdido entre o afeto e a dor. Esse vai e vem emocional desgasta e faz com que muita gente demore anos para entender que está num relacionamento abusivo. E nas outras relações, amigos, filhos, colegas, o impacto do narcisismo vai além dos relacionamentos amorosos. Amigos podem se sentir usados, descartáveis, criticados por não estarem sempre disponíveis. Filhos de pais narcisistas crescem tentando ser perfeitos para receber aprovação e muitas vezes desenvolvem traços de ansiedade, culpa e dificuldade em se expressar. Colegas de trabalho se sentem constantemente competindo, mesmo sem motivo, ou sofrem nas mãos de chefes que só pensam na própria imagem. A verdade é que, onde quer que o narcisismo crie raízes, ele tende a sufocar o outro, porque não há espaço para duas subjetividades. Só uma pode brilhar, a outra tem que se apagar ou se moldar. Conviver com um narcisista não significa necessariamente se afastar para sempre,
mas exige limites muito bem definidos e clareza sobre o que você aceita ou não. Algumas atitudes podem ajudar. Nomeie o que está acontecendo. Dar nome à experiência é o primeiro passo para sair da confusão emocional. Fortaleça sua rede de apoio. Fale com amigos, familiares, terapeuta. Não se isole. Não caia no jogo da culpa. Você não é responsável pelo ego ferido do outro. Diga não, mesmo que doa, mesmo que ele se irrite. Seu limite é sagrado. Cuide de si, reconstrua sua autoestima, redescubra sua voz. Lembre-se de quem você era antes de se apagar. Você não precisa viver num campo de batalha emocional só para manter um vínculo. Relacionamento saudável é aquele em que ambos podem existir, inteiros. E estamos chegando ao final. E talvez, depois de tudo o que foi dito, você esteja com o coração um pouco mexido. Talvez tenha lembrado de alguém. Talvez tenha se enxergado em algum ponto, ou talvez tenha percebido que passou boa parte da vida tentando agradar alguém que nunca te viu de verdade. Seja como for, o mais importante agora é entender algo com muita clareza. O narcisismo não é só sobre vaidade, é sobre dor disfarçada de grandeza. É sobre uma identidade construída para não sentir. É sobre uma ferida que foi escondida sob uma armadura de brilho. E essa dor, quando não é vista, vira padrão. Vira rigidez, vira frieza, vira relações onde só um tem voz e o outro vai se apagando aos poucos. E existe caminho possível? Sim, existe. Mas não no sentido de apagar o transtorno, e sim de criar brechas, de abrir janelas, de buscar uma forma de viver com mais consciência do que se sente, do que se causa, do que se repete. Pessoas com traços narcisistas podem desenvolver empatia, melhorar comportamentos, transformar relações, mas isso só acontece quando há coragem de olhar para dentro, sem os filtros do ego. E se você convive com alguém assim, ou reconheceu feridas causadas por esse tipo de padrão, a mudança que importa começa em você. Começa quando você enxerga com clareza, para de justificar o injustificável, reencontra sua voz, seus limites, seu valor e entende que presença não significa submissão. O verdadeiro antídoto para o narcisismo não é combater o ego do outro, é fortalecer o seu próprio valor, é saber que você não precisa ser melhor que ninguém para ter importância, é lembrar que amar não pode significar se anular. O narcisismo é um jogo de controle. A saúde emocional acontece no encontro com quem você é, no encontro com quem te vê de verdade, e no encontro com a possibilidade de viver relações onde todos podem existir inteiros. E agora, se esse vídeo tocou algo em você, se fez sentido, trouxe clareza ou abriu alguma percepção nova, eu quero te fazer um convite. Compartilha. Esse conteúdo pode ser uma luz para alguém que está preso em uma relação invisível e não sabe dar nome ao que sente. E se você quiser continuar explorando o mundo da mente, das emoções e do comportamento humano, sempre com linguagem acessível, simbólica e profunda, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo o que mais te marcou nesse vídeo e compartilha com quem você sabe que precisa ouvir isso hoje. Aqui, a gente fala da mente com humanidade, sem rótulos, sem julgamentos, só com a vontade sincera de entender e transformar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e cuide bem de quem você é.